Se você gosta de animações, provavelmente deve curtir muitos filmes do Gru e dos Minions. Mas você sabe de fato todas as coisas ruins e momentos tristes que aconteceram na vida do Gru, até ele conseguir finalmente ter uma família de verdade e ser feliz? A primeira coisa que com certeza faz com que o Gru tenha tido uma vida pior que a maioria das pessoas, tá no fato de que a sua família se resumia basicamente a ele e uma mãe que não gostava muito dele. Apesar de ter uma árvore genealógica mostrando a sua ligação com a vilania, o pequenino cresceu em um ambiente familiar em que ele era humilhado constantemente. Em Meu Malvado Favorito 3, ele afirma que acredita que o seu pai tinha morrido de desgosto por causa dele, já que tinha sido isso que Marlene tinha comentado para o seu próprio filho. Além disso, quando o pequeno garoto revelou à sua mãe que um dia iria para a Lua, ela disse que a NASA não estava mais contratando macacos, o que é algo muito triste de se ouvir, principalmente dito pela sua própria mãe, que mostra que a Marlene não considerava que ele estava no mesmo patamar dos outros seres humanos. E foi nesse ambiente pesado que ele cresceu e se tornou um homem amargurado e triste, deixando claro que além da sua tendência natural de vilania, dificilmente ele seria outra coisa com uma mãe tão cruel como essa. Mas essa não é a única coisa trágica que aconteceu na vida dele. Pega sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. Como vamos percebendo no decorrer da franquia, descobrimos que na verdade os pais do Gru se separaram quando ele e o seu irmão eram só simples bebês, e ao que tudo indica, cada pai acabou escolhendo um filho aleatoriamente. Na verdade, talvez Robert, o pai do Gru, tenha ficado com o outro bebê, pelo fato dos dois terem os cabelos das mesmas cores. Claro que isso é só uma teoria, mas o fato é que o protagonista nem sabia que tinha um pai, o que fez com que ele crescesse sem uma referência. Além disso, sua mãe nunca se casou de novo e preferia ter vários namorados, mesmo depois de já ser idosa, o que fazia com que a atenção que ela dava ao filho, que já era pouca, chegasse perto de ser praticamente nada. E é claro que o Gru sentia falta de ter o seu pai ao seu lado para poder orientá-lo e guiá-lo no caminho do mundo do crime, o que nunca chegou a acontecer. Inclusive, tanto Marlene como Robert se arrependeram amargamente das escolhas que fizeram, já que tanto o Gru se assemelhava mais com o pai, que era um grande vilão, como o Dru se parecia com a sua mãe, que não tinha vocação para o mundo do crime, mesmo sendo uma mulher tão má. Então saber que seu pai na verdade era um dos maiores vilões da sua época deve ter sido chocante para o Gru, que imaginou como poderia ter sido a sua vida se tivesse sido criado sob a orientação de Robert, ao invés de Marlene. E se você também é fã de Meu Malvado Favorito e Minions, em homenagem ao irmão que o Gru nem fazia ideia que existia, comenta aqui embaixo #Dru. Apesar de ser um dos personagens preferidos das animações, o Gru não é exatamente sinônimo de beleza. Devido à sua aparência nada convencional, a gente pode deduzir que a vida do futuro chefe dos Minions na escola nos anos 70 não foi nada fácil. Em um flashback, a gente vê ele recordando o real motivo de não conseguir conversar de maneira romântica com outras mulheres, já que quando era um pequeno garoto, provavelmente antes dos Minions aparecerem na sua vida, ele tentou se declarar para uma garota que ele gostava. Só que ao tocar nela, todas as crianças do pátio da escola simplesmente correram em desespero, como se ele tivesse algum tipo de doença fatal super contagiosa. Esse deve ter sido um dos momentos mais traumáticos da vida dele, e deve ter feito ele sentir ainda menos vontade de se relacionar com outras pessoas, principalmente da sua idade. Do mesmo jeito, pouco depois, já com os Minions em sua vida, a gente vê que ele revela o seu sonho de ser um super vilão. E não só todos riem do coitado, como jogam bolinhas de papel nele no meio da aula, fazendo pouco caso do garoto mais uma vez. Tudo isso mostra como a vida infanto-juvenil do Gru de fato foi muito difícil, e como ele com certeza deve ter passado por várias outras situações de humilhação. Para completar seu ciclo de sofrimento, a gente vê que quando finalmente ele achou que as coisas na sua vida iriam dar certo, ele teve outra grande decepção. Após ser confundido com uma pessoa com nanismo e ter recebido um convite para participar da seletiva para o novo integrante do sexteto, vemos que ele é recebido com total descrédito pelo grupo de super vilões. E como se isso não fosse suficiente, o grupo ainda humilha o jovem Gru. E todos ao mesmo tempo riem da cara do garoto por causa das suas ambições de ser um membro do grupo e dos seus sonhos. E como a gente já falou e ainda vamos comentar mais uma vez daqui a pouco, essa não foi a única vez e nem a última que alguém iria caçoar dos sonhos dele. Mas além de fazerem tudo isso com o mini-chefe,
chefe, a gente vê o grupo amarrando o Gru adolescente mais à frente no mesmo filme nos ponteiros do relógio, sendo que à medida que o tempo passasse e os ponteiros se afastassem um do outro, o garoto iria sentindo cada vez mais dor. Lembrando que tudo isso que a gente falou até agora aconteceu antes mesmo dele fazer 13 anos. É sofrimento demais para uma pessoa tão jovem. De fato, a vida dele não foi fácil. Nessa fase que a gente conhece ele em Minions 2, teve uma pequena chama de esperança quando ele conheceu pessoalmente o seu ídolo, Willy Cobra. O ex-líder do Sexteto Sinistro se tornou a figura paterna que ele nunca teve em sua vida, o orientando com relação a como proceder na prática da vilania e até mesmo levando para um furto no quadro da Mona Lisa, que estava guardado no cofre do Banco do Mal. Só que esse período de felicidade dele durou muito pouco, já que para salvá-lo, Cobra acabou sofrendo graves queimaduras e foi hospitalizado. Pouco depois, ele recebeu a notícia de que o seu mentor tinha falecido na prisão, fazendo o garoto se sentir mais uma vez completamente solitário, mesmo que tivesse a companhia de 899 Minions ao seu lado, só que nenhum deles serviria como seu pai. Então, depois de ter sofrido e chorado pelo Cobra, o menino descobre que ele tá vivo e o reencontra. Só que quando vemos o Gru adulto, em todos os filmes de Meu Malvado Favorito, não vemos nenhum vestígio da convivência do garoto com o Cobra, indicando que em algum momento depois de 76, o super-vilão acabou batendo as botas, provavelmente de velhice, fazendo com que ele perdesse alguém importante para sua vida, deixando ele de novo solitário e triste. A vida dele é uma saga de bastante dor e sofrimento. Coitado do Felonious. Se você chegou até aqui e é fã de desenhos e animações, então não perca tempo e clique no botão de inscrição. Assim fica mais difícil você perder os nossos próximos vídeos. Em algum momento ainda não especificado, vemos que Gru acaba indo parar na escola para supervilões, provavelmente depois da morte real do Cobra. Lá seria um local onde poderia de fato ter feito amigos e progredido em sua vida emocional. Vemos que ao participar do show de talentos ele se sai muito bem e é celebrado por vários alunos que estão no público. Só que tudo indica que a vida do chefe dos Minions se tornou nada boa para ele, já que quando ele chega na festa para ex-alunos a gente vê que muitos fazem cara de desagrado e ele não participa de nenhum círculo de conversas, que a gente vê os alunos formando, demonstrando que nem ele sente saudade dos seus colegas e nem seus antigos sentem falta dele. Gru comenta que em algum momento Maxime puxou as suas calças na frente de várias pessoas, o fazendo passar vergonha. E provavelmente a partir daí ele deve ter continuado a sua sina de vergonha e humilhação que o acompanharam desde pequeno, começando pela sua mãe, passando pelos seus colegas da antiga escola e também incluindo o Sexteto Sinistro, mostrando que não mudou muita coisa pro nosso vilão favorito no fim das contas, afinal ele continuou sendo motivo de zombaria entre todos, não era uma pessoa popular entre os colegas e garotas, e tudo isso provavelmente colaborou pro comportamento antissocial que a gente viu ele tendo depois de adulto, já que ele não se dava bem com nenhum dos seus vizinhos, pelo menos não até as suas filhas surgirem na sua vida. E se a gente parar pra pensar, nem mesmo depois de conhecê-las, as coisas se tornaram mais fáceis pro Gru. Já como adulto, a gente vê que o pai da Agnes teve vários inimigos que em sua grande maioria faziam pouco caso dele. Vector não considerava o chefe dos Minions um rival à sua altura e o desprezava, porque tinha consciência que todos os seus dispositivos, como sua nave e seu forte impenetrável, bancados pelo dinheiro do seu pai, eram melhores do que tudo que o Gru tinha. Tanto que ele roubou a arma de encolhimento do vilão na cara dura. E quando o futuro marido da Lucy tentou entrar no covil do Vector só com um botão, ele conseguiu repelir a ameaça do nosso vilão favorito. Ele até mesmo usa o bumbum para mexer no teclado, mostrando como para ele o seu inimigo não era uma ameaça. Outro exemplo de alguém que tinha total desprezo pelo Gru, mesmo depois dele se mostrar um vilão capaz, era o seu antigo rival de colégio Maxime. Durante um encontro de ex-alunos, o personagem zomba do plano do chefe de roubar a lua na frente de todos, apontando para o satélite lunar que tá no céu. Tudo isso mostra como a vida do protagonista de Meu Malvado Favorito nunca foi fácil, e como ele acabou sendo sempre desprezado e humilhado, e só encontrou o caminho da felicidade verdadeira depois que conheceu as meninas, o que fez com que ele se casasse e ainda tivesse mais um filho. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!